Romana, mita Shurimaika Carreira Jansen, mita optometrist, mi trabalho com mita diagnostica, né, mita assim, mita assim diagnóstico ne woana. Também mita eigenlijk verstrekkende arm de oogarts, que men laga bisa, mita ipa su trabalho menos. De sentido de diagnosticar bisa ku of monitorear malesa nandi wowo, ando laga bisa ora kuto zover eta mita verwijs door pa operação que sei não. Of se time sei tratamento não pa com recept que sei não também e nane oogarts está caiadinho. A noite nós estamos para de protegendo nos wowo não. Essa aqui estava challenge grande para sombrar, botar roupa informação, anto 20 minutos só, tá gran challenge, pero de nome de Deus nós está bem. Ok, sim. Importância de proteger nos wowana. De Lucas 34, 35, está bisa, el lampi de bo curpa ta bo wowo. Ora bo wowo ta bom, enter bo curpa tambe ta yen de luz. Ma ora ku eta malu, bo curpa tambe ta yen de escuridad. Pensei, percura pa el luz dembo nota escuridad. E texto bisa duidelijk acaba. Nos imaginamos que nós turti conhecido of ende que nós chega de macme kuta ciego, biba of nang se ciego of que la bira ciego, tá challenge. Pa sombra, na tabi bariba imaginação, lo que en conocer mío, antes un que si conocer mío, echt et reparar que su luz apaga. Anto, obviamente para que tu na epida aqui, com 90% de perda de vista ou ceguidade, por guardo prevenir ou tratar. Prevenir significa que tem esperança. Nesta pessoa noite nós abandonamos algum tempo rapidamente, caminho com nós, cada passo em nós best para ajudar a prevenir o que nós temos, né, isso assim. Essa aqui diz para ilustrar pida cortico, caminho que nós também temos que ver. Então começar de abau by ronchi. Então dorsnei de ewowa ko bata mira de pafo by pa den, caminho nós também que ver córnea. Essa é a parte clear que nós temos nos wowo, essa é para proteger nos wowo contra de tur sujidade que tá vindo. Essa é a parte clear de nos wowo. E pupil, é a parte preto que nós tur temos nos wowo, de na luz tá drenta e of informação de lo que nós tá acta drenta vai para dentro de nos wowo. E iris é parte de color de nos wowo que nós tur tem marrom, of verde, blau, lo que seja que color nós temos. Essa aqui está para ajudar a proteger nos contra a luz. Mais luz cai, mais tanto luz tem, e iris está cera, menos luz tem, e está hancha para mais por wak. Retina, te parte oranho completo, caminho que nós temos alguma linha na preto, né? Parte oranho. Caminho nós temos linha na preto, que está bloedvaatjes na, então a retina eigenlijk te parte para trás de nos wowo. E macula, é parte preto of mais escuro, é ronchi chiquito, é parte central, o que nós usa para wak kuni. E lens, tá lo que está branco aqui arriba, normal é que tá cos clear que nós turta nangse kuni, segundo o tempo tá vai é por xuxa. E optic nerve, parte branco e nananta é nos nerve de wowo que tá toma toda informação via de macula, antes aí tá manda informação de lo que nós tá mira na nos mente. Mas essa não comum, mais comum, que tem aqui na Corsol, tá catarata, esse aí tá com el lens, que tem branco e acaba, eigenlijk batanase com clear, e tá xuxa vira algo branco, tem bem marrom creme, com esse aí tá catarata. Nós tem glaucoma, esse aí tá ora com optic nerve, awardo danha, dor de pressão alta de wowo, eigenlijk glaucoma, nós podemos ver que boca puebla, tá awardo de uma pressão alta de wowo. Ponto, nós tur de impressão de nos wowo, alto e não me está. E me entre 8 e 21. Wowo seco, essa é parte de na córnea, bota haia, eigenlijk parte clear aí, tá põe que não tem balança de água com vet. Dessa hora tem desbalança de esse, bo panhaba com wowo não seco, diabetes retinopati, tá suco de wowo, tá caminha com parte retina oranho aí, bota hanhaba com ardo não que tem de panha lacage, que bota sangue de wowo, vocht de wowo. Anto degeneração macular, tá caminho com macula e ponto preto, e tá eigenlijk
eta vai atrás de no apanhava que tinha neta vira hopi fini of quando apanha com buraco dentro para desbisa algo. Nós prometemos tá comer saudável. Den ômega 3, of ômega 3 tá bom para nós voa não seco e glaucoma. Vou pôr ele den chia seed, aguacate e tofu. Luteína tá bom para degeneração macular. Vou pôr ele den spinaci, maíz e pistacho. Vitamina C e E tá ajuda a prevenir assim, best tanto. Pida de catarata, ajuda para catarata, pero não precisa aqui mesora cerca catarata tá verouderingsproces die eu. Minhas coisas com cabelo tá vira branco, corpo tá que ploi bono po wanta e processo e. Também com catarata, pero lo que cubo porta ku ora ba subum certo edad nós também acaba com lens cubanang se com clear limpe enta limpe mas pero bo por base bo bes dor de come e costan saudável que te ajuda tenele que não tá sigue avançar com botin ku opere pero não significa que tá 100% sino no que botar se bo best não chega de leu e vitamina A te ajuda bom para vista à noite, la cabeça o piano que te visa não po mira bom à noite ou segundo que te vira mais sucu, te vira mais difícil para mira bom que sei não. Pensei, nossa lanta tá tendo que comer wortel para ser tá bom para o verdade é tá bom para vista em geral, pero voral para é parte de vista à noite. Essa aqui vou panela de batata doce pampuna também. E mas culturcos também nós tinha água, que tá roupa bom para nós beber sempre, para somar com curva falta água. Está afetado na boa não também. A pouco falta vocht, está afetado na boa também. Vou apanhar pouco e que de boa não seco. Outro tempo está controlar o nível de sangue regular cerca do doctor de casa. Essa aqui é importante de como soube de nós não tá gusta by doctor de casa, mas é importante para você também botar com um ende que tá com suco alto, a pressão alto, colesterol alto, pero não sabe. Pero por exemplo, se que você se que na suco quanto, se você be a em si tá muito alto, of que tá schommel, que o suco tá baite pic babau, que tá subir ba, esse papone com algum de blood vessels na dembo wowo, do que não fini, imaginabo, que está dembo curva mesta fini. Esse de eu o chiquito aí tá hobby mais fini Deus, para não cada pic momento cosopi então apanhava com algum de não tá rementa, of apanhava com dor com falta dor com o suco está schommel, ou com algum blood vessels está cresce, pero não está blood vessels que está normal, que ela não mesmo existe. Então esse aí não tem algo que está ocasionar e vocht de ou a flecagem, o que seja. Como tem algo que botam by laser ou que seja. 90% de cegueidade para motivo de diabetes pode prevenir. Essa aqui mesmo está bisa ópico tincos não que não por ajuda, pero te caminho fora tem a palavra prevenir significa que maioria ainda que abrir cego para motivo de suco por assim algo, isso que motivar o humano para echt assim bobes cuidar do suco. Também pressão de curva, ora que essa aqui também está voral, ora que está alto, ou que está queda para alto que não está bom mesmo, vou apanhar com o blood vessels não também está gordo, não está bem fina, então desformar, qual também vou apanhar com algum de não por remendar. Colesterol alto também está terceiro que botava com blocada de blood vessels com certa área dor que não tem circulação de sangue mas tem o e área aí está caia fo afeta muri anterior zoe e parte aí de bobista está caia fo anterior que não por remediar belas. Então também mantém bom peso que ajuda a evitar e desbalança de nível de sangue. Outro tempo importante é saber a história familiar. O ainda também doctor de você com optometrista, bota puntra nang, bota ting mama, kuta bata usar remédio de pressão, bota ting tata of opa ku a opera catarata hopi mas young me tabi sa 40 anos vai arriba, so ora bo subi 40, bota vira vulnerável para turma lesa de wowo. Então, o PB ainda não pode uma contesta ribesa aqui. Isso é importante para conversar com o grande não puntra nang kung tabatatak. Deus kuta tiende ku ba mira bo mama ta drepol mo diz que bota lesa pa kiketa. Pasuma mita kora mama ta lesa tabata uso remédio para mim sa pa kiko. É importante pasuma se bot por exemplo pressão de wowo e glaucoma eta erfelijk. Bo po conta ku ora ku mama tine 90% ku kasi turso yun ang hora não subir 40 of mais grande.
bo por ajuda evitar essa que of prevenir que bo vista trabalha atrás desse que dor que bo sa adelanta bota fer bo assim 40 bota começa a controlar mas que tá bepa anha para fustang wak com e desenvolvimento também bril de proteção bril de sol nós teremos duche corsal com solo macha duche mês pero nós ozon lacta destruindo que solo tá aqui mais duro qual tá bota era que UV estral não de nós duche solo porque venta bira daño se você não está protegido ou não contra de solo vou apanhar por exemplo ende dor que ela vai sentar dentro solo e por aí ele com e põe buraco de mácula vou mira imaginar-me que você turegi mira pessoa que tem pida carne tá cresce riba e preto o tá bini mei esse também tá UV estral de solo tá trigger e carne para crescer com mais speed desculpa tá proteger o contra o solo do ribis umbrelli solo que tem 100% UV bota merece aqui como sticker maioria de placa riba e glass de ebrel ora vou comprele 100% UV of UV 400 que te ajuda eta se kira rem se botar carne acaba eta rem mante mas tanto afeta vertraag e crescimento de brel de seguridade ora que botar las ora botar corta hero of corta palo limpia curar no marop mas que custa segundo e coisa tá tomado para bisti bobrel de segurança ora tá limpia de curaco e máquina de corta hierba bisti bobrel não tem mestre de hopi bia para cos by falta be anto ela resolve fatal hopi bia ora quando pensa que nós passar cos de wowo botu se danke Deus que quando tava também pero tem esna lastimamente que ela cai net meme na e pupil ne preto de wowo camina bota usa para wak ko ora bota nyabo ku bota afetado vista então que que a danha of você tá criando cicatriz a cicatriz que bem diki eigenlijk vista pode ser echt mas ao menos que houvesse ter transplante pero é outro risco outra regra que nós tem tá e sossegar o não de como me imagina-me que tu rende que tá atrás do computer não tá trae para fora den solo of den caminhatin fan den ambiente fresco aero livre não a maioria de nós tá den airco traz do computer e airco já tá se acabou o acaba traz um computer bota kini pibo o muito menos 10 vezes menos comparado com hora bota sentada conversar gezellig com ende qual tá pone ore que o tá isso que quando hora você ali trabalho você homem o tá pica mina tem santo de mi o tá coreawa o anta vira waza yen que ho aí tá ainda tá diz para some o não tá auxílio não tá pedindo nos não por mais antes tem regra que tá ideal pero difícil para manter maioria be pero bota worker disciplinado mesmo então regra 20 então significa que depois cada 20 minutos bota wak 20 segundos sim 20 segundos na objeto of algo que está 20 metros leu of será boa conta te 20 seguir tra wak timbe bota tra te que porque vira 2 horas passa lagabo pero por badia se ele você bota evitar e que não innecessário não ku opi be bota bem com ele outro tip tá higiene lava o de como te bisa sa que nós tuta lava cara pero tu nós tuta lava o ora que lava a cara passa bo man saca e sushi kuting edin e uki ko balanta ko nementa essa aqui tá sushi que bota dorco à noite e o não tá caliente na soda e sushi tá sali fel algum clear não que nós tem também nós cabelo o não tá sali e sushi na tá bem para den e o que o ora bota lá que se tá bactéria balaga que dá para nana que tá passa também o segundo hora tá vai of dia tá vai nós tá vai no seguinte pedi não põe man sushi na o ena te permissão botin algo dentro o assim já bom cara mes ku tamang sushi of kiko bota ko panha bota ko panha e panha também tá bactéria que enta bactéria anta ku bota nhabo hope be ko tinha persona ku epida peixe tá cana tiena tá ele exagerar ku of eu sou modelo ku e peixe tá se dolor o bota na ku pus que sei na hincha pero tiene na ku tin e peixe ku não tá bai e peixe ku tá bem ela bem be dia na luna não tá bai e ti mai bara asbira chiquito bole vira grande bole seta bactéria tem para não só algum de clear não que nós tem aí que tem na ku sushi e um clear na verstop então
Hopi be batanya era ku doctor nang tinku cortele kitele despes. Cambia bo contact lens regular, vestimento de lens não tá malo. Hopi beta nos cuido pa ku lens tá si lens desgracia para nos vida. De como pasuma nos tá cambia lens. Wa lens tá sem, posenda me ko cumprir ba cumpre ba bai ku ni pari ai no. Lens botum cambia turluna si tá mant lens botin. Mas que lens tá wak perfeito ainda, mas que não quebra, tu costa bom. Bot ora kung luna pasa, kuba ahabri e pa kay bot ting kubente afu. Você lença traha ku cada vez kubo hinke de awa eta limpia. E awa special pa lença. Bala babaki bala ba cambia awa babuti. Pero porque realmente e koi nota bai mas que meni ta bactéria me ba diaira me ba bola buta back antina bo diabo ko on staking na. Bom tayo na ku na korsaw mi no experiência echt masha ende ku on staking nang fafelo ku bot bisa ya mas faz nada ma. Esse aí não confor hope, danke na Deus, pero bom nós tá quem se quem não, dus ajuda manter bom mês limpo. E nos último tempo tá controlar o woa nang regularmente segundo doctor de woa of optometrista. Não tem mesmo tem medo que não gosta vai doctor nem nada, diz dal está bom, é tá difícil aqui não se controle não, as prac não, pero se você para você quer atrás, começa a tremer, veja walk, é dia que vai, pero é importante, porque se ainda não cuta para medo também não nota vai, não tá mira que o nota vai bom para não tem medo não nota vai. Então, ora vai na doctor de woa, segundo optometrista, nós está controlar a vista, para nós fazer se você ser de braille de lesa, braille de miraleu, braille de computer. Nós estamos aqui parte de lente, se o não está seco, ou se não desarrolla catarata, nós estamos aqui parte para trás, para que ardo não de uo, que nervo de uo, se não está bom, e nós estamos aqui pressão de uo, e sobrar coisa vai ser funcionamento não de uo, está vai bom, e etc. Que para tu que tu na epira de braille de lesa, é mais importante para sombra, OPB, não. E brel de lesa não tá guardo bende, dentiena que tá fácil para bobai vai cumprir o brel. Agora tem fábel chels tanta canaron que brel tá malo, não tem brel tá malo. Abo ko abai cumpra brel com nota bomidi a danha e brel su number. Des e brel não tá mal brel tá bom. Abo tem kubing e doctor de wose que optometrist laga nos midi wa quata bomidi anto vai com MDA vai comprar. Digo, você entende que ovo portar mister de +1 e outro ovo mister de +2. Bom buscar direito, vai mirar com +250 wak, bom vai cá com ni, pero tem hebreu nang ei, tá medido para tu 2 glas. Ora vai cá com ni, é ovo ei, é pobre por se soubesse tique mais para alargar o processo que tem mister de leesbril diki of medir mais alto. Basi é flow para mim com o tempo. Então, eu batem abo que lastimamente vou ter conseguir vai numa com na boa idade basta yang com yaco botar com medir basta alto. Também não vou prevenir esse dor de passa laga medir. Eu vou para passar seguro que cada bom medir correto. Sim, persona nang foral pa persona na eigenlijk para a pessoa não comete mencionar agora aqui não é importante para não controlar mais que tá B para anha. Muita não pode de 2 anha. É importante para bolar gaboyu, botar tem que dar pode de 2 anha seguro controlar sua mas que tá bia. De com passou uma OPB botar nhabo é muito importante assim a boa na escola. É tá druk. É tá cada vez tem ovo tem peixe de ovo. O outro scale pero já lá bem lat. Dus takonan ko eigenlijk kusibo abi mas prome of baudi so just 2 anos dor que o não acaba de desarrollar ainda nos pojuda ainda quase hopicos ku portok laga é muito que ku timbe batanyabo ku passou ela bem fez o chiquito bem ku ela grui erovereen di tal sterk ta ku na grande time sei bisti bril seta algum mucha persona nang riba 40 anos de idade mas bisa acaba ku ora bo subi 40 bot bira vulnerável para turma lesa de wowo persona diabético, pressão alta de curva, persona que trabalha pedindo solo,
kuta bau de tratamento of ko acaba com queimo também to roupa importante para boa lagawak varale parte para trás de bowo persona ko HIV também to roupa importante para lagawak parte para trás de bowo e uma do também para sombra nanting e persona ko to uma of ko bota meio roker que meni bonota ni e persona ko to uma bota roupa banda de ene ko to uma também botinha alerta de poder ser a catarata para me cubo tempo of pressão alto de secla coma também para me cubo tempo persona também ko tem família com glaucoma. Então, se você não tem nenhum dia que você não mencionar, ou você não está sentindo nenhum queijo, você não tem nada, ideal tá para você controlar o mas que tá cada 2 anos, passou um tapecei, eigenlijk ebrel com nanta bisabo, ebrela cada 2 anos. Então, ebrela caduca, não que puxar o vai controlar o conta que biso, tanto tem que ebrel tá bom, maioria bem está que dá vai. Você ebrel tá bom, pero tem maioria de emalesa não de wowo, ta ora ko nanta verder stadium euri botanya kego que ni den comienzo bo notanya kego pero ko controlar mi botene chembia tur costa bom ko botene e de comba bem lá bom tem pergunta Sí, es un nanco, es mucho nanto, baudi 12 anos. ¿Cuántos años así para começar? eigenlijk voor die na mis neki oro mucha ta bom não na me me zin se bota mira algo que não tá klop nem uso so timbe bom mês tá bo uso bota bisa que sai o também nem que dá pegar e banda que sa tem conta bom mês by doctor. Esse timbe bota mire for di metabisa essa aqui seguro despesa isso 2 anos de compra soma opi be oro com o cabinanse e palina niche que nana ainda não acaba de desarrollar. Então bota em abo com dor que tá opi rancho ainda de baby que tá para se com outra que dá pegar a outra skill. Esse não bota com lagi rato de custo 2 anos que botar para que tem algo não tá bom afque muito sacana vai ter delante televisão tu be pewago se hala para trás e tá bole cana vai bota disso lá check de como pero é normal se nem me dizer mesora com muita de balde su 10 ai assim é normal que é cana vai delante televisão digo muita o bebê não tá mira bom essa maneira é gráfico segundo bota subir tur costa bini tiki então espero bota vira grande back e constante bole vai atrás bota mira com muito grande também não tá 100% mais esse também com muito também ora com muito da chiquita aí não bebê tá hopi tiki por cento está normal que tá cana vai delante na televisão pero bota calaga controlar não sei se test não com triple que sei não para seguro que tá sumir de wow dus monitorear é muito bom mesmo. Boa noite. Basicamente, vamos falar com as práticas para o doutor de Wowo tá leu. Vou passar as práticas para o optometrista só ou o mês de conjunto. Na e doctor não com a minha experiência por assim as práticas na optometrista. Pero optometrista não assim na tiki na as práticas não tá me dá quase igual que doctor não. Pero bopa se pero opina tá pensando mesora que vai ser que doctor o pero a mim do não sempre é tip meu vai ser que optometrista você tá controlado mescos que doctor e tá mira que falta algo tem me botar as práticas que je prome ante e po vai para ser que doctor o que me tem tal paciente aqui e tem que operar of po consolar o mesora não senhora tu brel bom mister of menino não tá par de triple mês ajuda anto claro, como nem sabe não, nós também que catarata vinha para entrar ainda para operar. Bem que dá controlar cada 6 lunas, zeg maar wat. Dus a mim também se não para ser que doctor, que botinha opção, depois vai ser que optometrista mais prometo, mas aí. Pergunta, verdade que se botar impressão de wowo, anto com laser wowo, esse te ajuda? Tem diferente modelo de laser. Quase não tá pergunta. Tem seguro que tá assim vários via. Esse tá hora que remédio primeira opção tá remédio. Se remédio não ajuda, é doctor não também laser. Se laser não ajuda, também operação. E laser tá com nada por passar com buraco, den e color de o de íris e nada por passar com buraco.
excuse, esse da dor ku e awa ku bowo mesta tra, eta e que vai, pero não po vai. Desse me bowo tra muito awa de lo que po vai, of ku e canal dor de qual tem ku passa, tá muito mal. Tu dos tá poner ku tá primi, ribe nerve de ontem, esse não tem uma pressão alta de meu ku e buraco ina nan timbe esta pone ku ting hende e pressão tá badra, se começou a abrir canal mais de qual é água por passa. Não tem água que bota llora, é água por passa. Tiende, nem que sei, não te ajuda. Então, é opção para mim, maioria tem no como awak, não tur, pero tem vários laser ajuda sim. Boa noite, me quero apontar, não? Carne de ovo, tem líquido que o usa para mim que chega na operação? Não. Ora botine, não faz nada. Lo que você tem tá, que depois da operação tem me doctor dona druppel nang, que tá ajuda eigenlijk para zorg para enobini, mas só tem não tá cabe operar não é bole crescer back. Tem algo aí na abai fault maior be servo não abi se bobreli solo. Tur momento que botava tá dentro solo of não usa gota nang. Tur momento que o mestre usa na. Esse aí tem único momento que gota tá ajuda. Ok. Boa noite. Uma pergunta, over die parte de leesbril, mas que bota biste bom medir de leesbril, porco por reparar que o bobo na mês segundo tempo também mais atrás? Sim, essa é uma novidade bisa. E leesbril também lastimamente tá verouderingsproces. Dus também bom não porreme, lo que possível para citar que botar nhabo timbe, eigenlijk fico bo 40, bota vir candidato de leesbril. Pero não tá turene, tinha tá com 50 of mais grande mês na echt a você mesmo tem leesbril. Dus sempre tá bom para bolaga eu o mês se soubesse mais tanto. Você botar nhabo que tinha, porque realmente me põe como se leesbril, me passa nada sem leesbril, tá me vou atrás, tá que eta verouderingsproces para time botar acelerar, então sei bo dor de piste e medir correto, bo ajuda o antele mais tanto possível, pero efeito tá assim com e edad talaga sa kiti. Tem uma saída para a tua pergunta? Depois que pá. Ok. Pastor. Sim. Socio. Agora vou mira, era pouco na evidência assim, pouco maneira blender chest, tá bula de lá de boa assim aqui. Vou mira pouco cos está reflejado lá de boa assim, que tá. Nós ting away de plástico uma monstra de ovo, nós mira que o ovo tá rondo, anto e parte oranho grande e. Dilante parte oranho e nós ting gel, saco com gel dentro. E gel e nós turtan nang se kuni. Segundo que é data subi, maneira bo curva to que ploi e saco e também tá começa a crimp. Que ko batanya bo kuni timbe ora e saco e tá pegana e na e oogbol no na e oranho di o. Segundo que tá crimp eta track. Ora que tá track e bo mira menina luz tá sendo, mira menina um elec of um flash de câmera. Esse tá ora que tá track. Ora que laga loss bo panhabo ku e barbolete ng of fruminga ng aranha yes por de não forma ku panhabo e esse tá o gel alatlos e não dá nada peligroso numa botanhabo ku ting persona nang ku fe na young nantini o pibe persona kita nang bol de wowo su forma tá cambiando. Voorbeeld dat pessoa que tem menos sterkte, a pessoa com maioria bem não tem na bril para não pôr bom jaleu. A pessoa aqui, dor que eu vou botar nasa com rondo, pero ora que o sterkte também é mais dus mais difícil para pôr bom jaleu e tá rec. Então também pode haver que essa que tá em aquele rondo e também polos. Dus na nota coisa peligroso, pero sempre ora que o banhele botinho que laga controlar. Pa disso ako okay dor que tá pegando e parte oranho pa waxi e nota ranca outro cos cosita peligroso pa eu que tá feio lugar. Isso é importante para sempre lá. Ora bom mira que é promebe by doctor cas bisele mandava sempre um doctor de wowo na guarda para lagar controlar pa.
pergunta. Que diferença tem entre Elis Brelnan, que botica também? Sim. Que diferença tem entre Elis Brelnan, que botica também, então estão com o doutor da trara certo para bo? É diferença, tá? Com botin persona não, com na medida o tá por exemplo, na mestre de +1 só. Anto botin persona não, com tem é +1, pero não tem maneira sterkte extra que nós chamamos cilindro. Esse tá medida de direção só. Que coisa passa tá com umbrella nang ora ba compra nang nanta set medida. Também como abisou de ovo si ovo no. Ko boti ovo si ovo no ya é de dentienda na nota ideal pa. A menos que o mete over que glassa que sunje saki compado pingat. Tiene da si no, pero pa como ne. Anto ora ko botin é cilindro cerca. Kuta umidi extra e seita pone ku den ebrel e notine que mani. Bo pose ebrel pero não está bom medir completo, pero são que doctores que ou betas que ele detalha com tur lo que ku botin, ante tawa a maioria bem mais minho, mais carpi, ku isso não de dentienda. Yeah. Quizás lanta para e aí câmera tá anhabo. Nós ensinando todo dia. Ok. Mina tem muito gana para câmera aí. Mi pergunta tá, mi ayega de entender que se bo tem problema com a vista, de vez em quando, não tur hora e não den é solo duche de corsau, 2 horas de merdia, vai den solo, que o será, que meni wak den direção de solo, que o será, ando a luz de solo e te ajuda que por te ajuda que por mira mais mio. Mi não sabe com leu essa é a verdade. Então, pouco. Esse não atender nunca. Mas eu compreendo sempre que eu evitar solo. Também como por exemplo, tem uma que opera catarata acaba, solo, tá eu danha el lenço de plástico que lá há aí. Dus, não atende ainda coisa, pero pida ético tinha cerca de cera ovo. Porta ya, Deus criação, pero Pergunta me querasi. Me conheceu uma senhora, ela diz frega su ovo, então depois ela mira, eta queda mira que tem sangue dentro su ovo. Ta cosco ta quita para sobrar sangue creme, segundo o doutor tira líquido dentro su ovo, pero eta mirando sangue que tu vai, ta cosco ta quita. Sangue onde tá mirele? Eta mira gewoon, ore mira, eta mira sangue. É qualquer coisa que cuidadoso com ele. De como sombra tem roupa bia, rende tá ora algo passa e o ela repara pouco tá te turtin. Também tem, não comida bisa cu, pero fregar o bota tra assim na maravilhoso, que diz frega e o só, não, lo que por passa ta é ardo nango no sirve blanco de boa não por remendar-se. Pero esse não tá com nango tá bai, pero é padeng aya diz frega e o parte pa fo nota normal. Aí zona não tá bisa com nota verdade, pero tem knekias de coisa. Tem mesmo uns coisas interessantes, essa pessoa tem suco, que tem pressão, que tá tem pressão em cabeça, que tem cosco pungorol, que tá pone que ok, esse pode tá algo, afcaiba ne coi. Pero para bisa que diz é frega só, e 6 minutos quere, te sei só apone que eu aí é sangue. Porta que tá stress também. Lo por ahiba na aderches ng padeng lo por aquibra segundo doctor. Pero suppose que coisa sangue lo vai quita fora de sua opa, so já tem basta tempo que sangue. Eta mira sangue, pero abo no po mira sangue dentro sua opa. Lo que eu apanhava o bebê, ora que tá costando de parte para trás e eu vou apagar momento, não tá vir leteken. Ou se não tá coa, não sabe nem vir leteken. Por exemplo, estresse, eta pone que vou por ranhabo que volta para trás. E o verdade que eta queda mira
algo que não está wak bom e não é pressão vocht mesmo que me camina com imaculada camina bota usa para wak tá llena com vocht e nana tá bem dor de stress stress tá por três coisas de ser que não tá mira pero se é coisa dura roupa largo o líquido é tá com clonter bira co e nana de ser que botar nhabo com ena tá que da mira é coi para sempre bom pode sem gelak nada mas danke para a sua atenção.